a nossa mente, ela vai funcionar, trabalhar a partir daquilo que está sendo recebido, né? Então as nossas ações, nossos pensamentos vêm através desse receptor chamado mente, ok? Mente agora se torna uma mentalidade. Por que uma mentalidade, amados? Porque aquilo que você foi ensinado, aquilo que você deu credibilidade para que permeasse a sua mente, agora começa a ter pontos definidos em você, dentro de você. Com esses pontos definidos, aí vai gerenciar sua maneira de pensar, sua maneira de ser, sua maneira de decidir, a sua maneira de se portar, a sua maneira de se relacionar. Então, todas as coisas elas começam a partir da mente, amém? Quando a palavra fala, assim como a tua alma /mente né, assim como o teu coração então assim você vai agir, assim você vai corresponder, assim você vai viver, ok? Então, nós temos falado sobre cultura da casa paterna, e quando falamos sobre cultura da casa paterna, estamos falando, né, muito mais do que uma mensagem. Isso é um ponto que eu sempre toco em todas as ministrações. Vai ter muitas pessoas, e até mesmo nós não podemos cair neste erro. No qual erro? De, amados, querer ministrar sem viver, ok? Então, a cultura do reino, ou o reino de Deus, ele não é apenas uma mensagem, é uma ação, é uma cultura. Diga isso para a pessoa, o reino de Deus não é somente uma mensagem. Ok? Então, entendendo isso, ajeitando aqui, entendendo isso, nós precisamos avançar. Dentre de todos os ensinamentos, 14 de agosto, eu creio, 14 de agosto de 2014, o ministério foi registrado. O ministério foi registrado, se eu não me engano a data. E desde lá, nós temos ensinado sobre o reino de Deus, enquanto mensagem, enquanto cultura, enquanto poder, enquanto mentalidade. E de lá, o que nós somos, o que nós nos tornamos desde 2014 até hoje, 2026. Como é a sua vida desde 2014? Como é a sua casa, a sua família? Porque o resultado disso é a credibilidade que você tem dado aos ensinamentos, às ministrações, a palavra que é ensinada deste lugar, ok? E aí então, o resultado hoje, ele está ligado à credibilidade, não está ligado à resposta de Deus, porque Deus já deu a resposta, amém? Para nós. Então, qual é a resposta que nós temos dado para Deus desde 2014? É claro que alguns de vocês chegaram em 2020, outro 2025, 24, enfim. Mas eu quero pontuar todos nós desde 2014. Eu, desde 2010, quando essa mensagem chegou até mim. Quem eu sou hoje? Né? Aquilo que eu construí em cima da palavra na minha vida espiritual. Então, nós precisamos refletir, nós precisamos parar para entender, porque a pior coisa, amados, é quando Deus investe, e a gente vê isso nas parábolas, quando Deus investe, amados, em alguém, e essa pessoa não dá retorno. Quem dentre na vida natural investiria em alguém apenas para ter prejuízo? Sim ou não? Então lembre-se que Deus está investindo em nossas vidas. Deus já investiu na nossa vida para que nós pudéssemos dar retorno. Quando se fala retorno é dar resposta, porque nós somos a resposta de Deus nessa terra. Amém? Quando se fala de restauração de todas as coisas, não está falando da palavra isoladamente, está falando da palavra agindo através das nossas vidas. A restauração de todas as coisas é isso, amém? A palavra viva, o pão vivo que desceu do céu, a palavra que era verbo, agora se tornou carne. A palavra que era apenas palavra, agora se torna o quê? Ação, ok? Então, todos esses ensinamentos na sua vida, hoje você colocar na balança, quanto está? Desde 2014, ainda está no 30%? E você que chegou, talvez em 2018, 2020,
ainda está em 10%, nós precisamos, amados, porque a mudança, a transformação, ela é benefício para você. Ela é um grande benefício para você e, com toda certeza, para as pessoas à sua volta. Ok? E foi ministrado muito bem, ainda citando a ministração anterior a esta, tudo aquilo que está nos impedindo é pela falta da ação da palavra em nós, porque a palavra é que vai santificar as nossas vidas. E santificação não é um abstrato, não é uma teoria. Santificação é um proceder. Santificação é um abster-se ou romper com a vida velha, com o pecado? Sim. É um romper? Sim. É não se misturar? Sim. Olha só. Só que também a santificação é um proceder. Como eu vou proceder? Então, a santificação é um romper, está separado daquilo que prendia, que escravizava, o pecado que te manipulava, as coisas que estavam ali. Então, santificação é um romper, está separado. Mas e o proceder? Como nós estamos procedendo diante da santificação do Senhor? Como a nossa mente está? Porque se antes Satanás, ele adoecia a nossa mente, Satanás manipulava a nossa mente, escravizava a nossa mente, e hoje libertos? Tendo a chance de viver libertos, porque nós permanecemos doentes em nossas atitudes e nossas posturas para com Deus. Então, abrindo esse conceito, e eu ministrei na última aula sobre a resposta de Deus para todas as questões da humanidade, entre parênteses ali, a queda do homem, a queda do que Deus criou, ok? Então Deus deu uma resposta. Deus é um Deus perfeito, justo, um Deus soberano, Ele deu uma resposta. E aí também a gente viu o quê? Que Jesus, Ele deu uma resposta para essa questão, para essas questões, né? Ele entregou-se a si mesmo, assim como Deus entregou o seu único filho, Jesus, enquanto resposta, obedeceu a tudo, se santificou em tudo, em nada pecou. Para quê? Para que cumprisse, amados, a parte dele, aquilo que cabia enquanto propósito, né, de Jesus, de Deus enquanto carne, ele cumpriu, sim ou não? Cumpriu, né? Então, toda maldição, toda mazela foi cumprida. Quando a gente vê o quê? Quando ele usa a expressão, está consumado, está o quê? Cumprido. Está feito, está realizado. Então, qualquer coisa que a gente viva, e por mais que você ame o passado, por mais que você ame as dores, as doenças, o pecado, a vida de engano, por mais que você ame, Jesus colocou o quê? Está encerrado, está consumado, está feito, está realizado. Para você ver que não é uma questão assim de como eu vou viver, de como eu vou fazer, não. Já está consumado, já está feito, ok? E aí então, já não é uma questão do pecado ter poder sobre você, é de você conceder autoridade ainda ao pecado. Antes, nós não tínhamos força contra o pecado, nós não tínhamos vitória sobre o pecado, nós não tínhamos. Então, se viesse qualquer desejo, visitação, nós éramos o quê? Escravos do pecado, tá? E lembrando sempre, a gente precisa trabalhar esse ponto. Pecado, quando se fala, não é da ação, porque o pecado, ele nasce na mente, tá? Porque às vezes você pensa que está na ação, ali, ou você não está na ação, mas você está ali na sua mente pecando. Pecando contra o seu irmão, não é? Burlando naquilo que é verdade. Qual é o erro de um ministro? Primeiro, pregar aquilo que não é uma verdade na vida dele. Qual é o segundo erro? Dele manipular as escrituras
para ele ensinar aquilo que é favorável sobre ele. Por isso que no reino a gente precisa entender que isso aqui só é favorável se for uma verdade na nossa vida. Porque não adianta, qual ganho eu teria de ensinar isso aqui para enganar vocês? Eu não teria ganho nenhum, é ou não é? Porque essa mensagem é a mensagem do reino. Agora, se fosse uma mensagem religiosa, burlar isso aqui ou alterar isso aqui, seria ganho. Porque muitos ministros alteram para ter ganho. Mas, qual é o ganho de alterar dentro do reino? Não tem nada, porque só perde você. Só perde você. Então, quem vive fora dos princípios e dos valores do reino, só perde. Ok? E aí, então, a gente viu a resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Obedeceu ao propósito, obedeceu à direção, aquilo que o Pai havia definido, ele obedeceu em tudo, nada em nada pecou, em nada negociou, amém? Então essa foi a resposta. E a resposta nossa agora? Como nós estamos respondendo? É ou não é? Agora, imagina, na imaginação, porque a mente ela gosta de imaginar. Talvez eu esteja ministrando e a tua mente, vagando aí de mãos dadas com o inimigo, tu gosta de imaginar. Então, imagina que toda a força do diabo, toda a seta que ele envia, tudo que ele demonstra para você ou tenta te enganar, imagina que tudo isso, porque de fato é um grande engano, é uma grande mentira, porque a partir do momento que Jesus disse, está consumado, tudo aquilo que era obra das trevas se desfez na nossa vida. Mas aí, imagina que Satanás, ele começa a flertar, e os teus olhos se abrem de maneira diferente. O teu entendimento, a tua mente começa a corresponder à palavra, ao ensinamento. A tua mente agora acabou de entender o que é santificação. A tua mente agora acabou de compreender a sabotagem, questões, entendeu? Básica, que outrora tu não conseguia dimensionar, mas aí vem o João ministra e a tua mente começa a funcionar, a deliberar a partir da palavra. Uau, você não entendeu não? Imagina, só estou dando uma imaginação porque às vezes é difícil se tornar aquilo. Você está compreendendo? Imagina que a tua percepção mudou. E agora você consegue entender e ver e viver o poder da palavra. Amém? Imagina isso. Amados, isso é fantástico. Porque isso com certeza já aconteceu com muitos de vocês em níveis maiores, menores, em situações. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com o João. Agora ele deu testemunho aqui, que antes a dificuldade de relacionamento dele com o pai, a partir de um momento em que a palavra veio e deu uma ótica diferente. Agora ele chega, o caos do pai dele, as queixas do pai, as enfermidades emocionais do pai já não reflete mais nele. Olha só, a capacidade que na cruz, aquela vitória na cruz nos dá, de fazer com que aquilo que te feria, que te machucava, agora tem uma outra ótica. Compreende? É a partir daí que a igreja precisa avançar. Só que tem essa parte, ela já não tem mais a ver com Deus, porque Deus já deu a resposta, com Jesus, porque deu a resposta, tem que ser a partir de nós, das nossas ações correspondendo diante daquilo que de todas as coisas que Deus já fez, que Jesus já fez. Então a igreja, ela precisa caminhar neste nível. Quando se fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais, e a gente está num culto, e alguém prega sobre finanças restauradas, sobre cura, sobre casamento, e aí parece que você toca nessas regiões celestiais, toca, entendeu? Ou então parece que bate um vento de lá assim, e você sente, uau, eu fui curado, uau, eu estou melhor, agora eu vou restaurar minha família. Agora imagina esse nível, e imagina a partir da sua ótica, você de fato
está assentado nas regiões celestiais, porque agora você dará respostas juntamente com Cristo para todas as demandas, seja ela em família, seja ela nas finanças, seja ela na vida profissional, seja ela em todas as coisas que precisam ser restauradas. Amém? Então, nós precisamos entender dimensões, né? Nós precisamos compreender determinadas coisas e isso definir. O problema é que não define. Nós estamos ouvindo, mas não está definindo. Nós estamos escutando, né, mas não estamos ouvindo. Estamos ali diante, né, estamos tentando traduzir o que a pessoa tem falado nas pregações, na reunião, tentando, mas há uma dificuldade. Só que a realidade da igreja hoje é de dar resposta. A igreja tem que dar muito mais resposta do que buscar a Deus. Eu estou buscando a Deus para quê? Para que eu estou buscando a Deus? Se Deus já falou assim, faça. Eu preciso fazer. Ai, Deus, eu estou orando para mim poder fazer. Fazer aquilo que eu mandei te fazer? Ou não é? Fica uma conversa de doido. Não que Deus seja doido, a gente que é doido, sim ou não? Deus manda nos santificar e a gente está buscando a Deus para nos santificar. Diz assim, mas calma aí, eu já mandei meu filho, ele morreu, quebrou essa maldição de pecado. Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, e aí tu vem me perguntar aquilo que eu já disse, aquilo que o meu filho já disse, aquilo que o Espírito Santo está falando todos os dias para você. Sim ou não? Na verdade, a igreja, ela está vivendo no automático. Você já viu alguém que vive no automático? Que não para raciocinar, para analisar, para verificar. Às vezes a igreja, ela está numa situação, ela vai no automático. Opa, por que eu não utilizo este recurso que Deus já me deu? Por que eu não utilizo isso que Deus já... Por que eu não faço isso que Deus já me ordenou fazer? É ou não é? Não que não devemos buscar Deus, devemos buscar a Deus. Mas se Deus já disse, faça o que você tem que fazer. E por que você não fez? É ou não é? Então quem está falhando, é Deus ou somos nós? Somos nós que estamos falhando. Se Deus fala, faça, faça. Então, quando Deus disse, sai do teu trabalho, eu saí. E depois disso eu não fui buscar a Deus para perguntar, Deus, eu volto a trabalhar? Não, Deus falou, sai. Quando Deus falou, sai do Amazonas, eu saí. Deus, não, eu saí. Então, quando Deus diz, faz, você precisa fazer. E aí você precisa fazer o quê? No passo a passo. Se Deus mandou você se santificar, você precisa. E se santificar é exatamente sair daquele elo, sair daquela bolha que é a prisão do pecado. Furou a bolha, saiu, entendeu que a cruz ali é o antes e o depois, é a maldição e a libertação, entendeu? Às vezes a gente fala que o poder da cruz, né? Está errado, a cruz não tem poder nenhum. Quem tem poder é aquele que morreu e que ressuscitou e que não está mais na cruz. Então, a cruz é o antes e o depois. A cruz furou a bolha do pecado, da escravidão, de todas as coisas que estavam ali segurando você. Agora, você tem uma nova perspectiva de vida. Dentro dessa nova perspectiva, o que você tem construído? E outra pergunta, como você tem carregado esta verdade? Eu faço coisas horríveis. Como você tem carregado essa verdade? É que eu ainda estou no processo de 10, 15 anos. E aí? Como você tem carregado essa verdade? Amém? Então, partindo disso, a gente vai ver alguns pontos aqui ainda sobre Cristo, ok? Lá em Gálatas 3,13, Gálatas 3,13. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, olha só, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Olha só, né?
Então, ainda na ação de Jesus, enquanto resposta de Deus para a humanidade, Jesus, ele tomou o nosso lugar de punição. E aí isso precisa ser uma verdade, porque às vezes a gente prega e a igreja não tem uma dimensão de qual era o nosso lugar, antes de sermos igreja. Enquanto criatura, o nosso lugar era o lugar de maldição. Aí vê você fala assim, ai que palavra pesada, mas todos nós éramos malditos. Todos nós éramos malditos. E não tem um assim, eu era menos do que você roubava e eu só mentia. Eu era menos do que você fazia isso e eu fazia isso. Não existe. Maldito é maldito. Não interessava se você matou, se você apenas paquerou, se você fez isso, nós estávamos em uma única condição, todos nós. Éramos malditos. Ok? Então, se tu achava que sem Deus, o teu privilégio com Satanás era ser menos maldito, não. Você era maldito. Ok? Mas eu não seguia, eu não conhecia Deus, eu não vivia Cristo, mas eu não fazia nada de errado. Pois é, mas era maldito. Ok? Era maldito. Então, nós éramos malditos. E olha só o que Cristo fez. Cristo nos resgatou, nos tirou. Quando a palavra vem resgate, significa que nós estávamos aprisionados, sequestrados, na mão de outro. Alguém nos fazia refém. E quem era esse alguém? Satanás. É esse, presta atenção, é esse que até hoje tenta assediar você, para agora, de uma maneira consciente, continue sendo escravo dele. Porque agora você já tem a Cristo. Mas hoje, ontem, anteontem, semana passada, esse ano, ele tem assediado você. Através de palavras, através de vídeos, através de situações, para você, de maneira inconsciente, continuar sequestrado, escravo dele. Porque quando Jesus perguntasse, mas por que ele está... Não, ele mesmo decidiu. Tu morreu por ele, tu resgatou ele, mas ele mesmo decidiu estar aqui comigo, Jesus. Tu tem que deixar ele em paz. Tu tem que deixar ele está aqui porque ele decidiu. Para ele o erro é certo. Olha só o nível de cegueira que algumas pessoas carregam por não entender o que é básico. Qual é o básico? Todos nós éramos malditos. Então, Jesus nos resgatou. E novamente falando, amados, não tinha um maldito melhor, né? Existe o favorito, como é aquele filme? Malvado favorito, tá? Então, para Satanás não tinha assim um maldito favorito, tá? Esse aqui é mais favorito do que aquele. Não, todos éramos malditos, porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Ok? E aí então, nós fomos o quê? Resgatados. Diz para a pessoa ao seu lado, fomos resgatados. E qual era o nosso destino, amado? Qual era o nosso destino? Está escrito ali, ó. Era ser pendurado no madeiro, ok? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, porque esse foi o destino final ali, o destino pontual, na verdade, aonde Jesus se colocou. Ele morreu no madeiro por nós, se fazendo maldito. Olha só. Então, para você ver o plano de Deus e a ação de Jesus da entrega, era você. Se a gente, amados, quando acontece alguma coisa de ruim ao nosso meio, né, ou até mesmo distante, e determinada sentença é lançada, se uma sentença é lançada de maneira injusta ou não, isso a gente para e reflete assim, uau, por que isso? Tem um caso aí, de uma pessoa que escreveu de batom numa das estátuas de alguma coisa governamental aí, e foi presa fora com uma pena muito absurda, né? As pessoas falam, mas aí eu não sei o que os juristas poderiam falar. A gente olha assim, que não existe uma lógica nisso aí.
Agora, quando alguém que comete o crime com uma criança, vamos dizer assim, um abuso com uma criança de 4 anos, e aí aquela pessoa ela vai na delegacia, vai para uma instituição maior para ser julgada, e depois ela chega lá e ela é liberada. Qual é o sentimento que nós temos? Uau, que pena! Não, aconteceu isso. Um garoto foi atropelado e a mãe disse assim, não, a justiça se não fizer eu vou fazer isso, claro, na ótica dela, eu vou fazer, cuidar desse tal de MC aí, eu vou fazer justiça. Então, esses relatos que a gente vê, sendo culpado, isso, na sua dose de culpa, a gente já fica olhando assim, uau, que terrível, não era para acontecer isso, não era dessa forma, poderia fazer assim. Agora imagina alguém que é santo, alguém que não teve culpa em nada, alguém que não foi encontrada nenhuma falha nele, se entregar, ou está ali, foi preso, foi crucificado, na verdade, e a gente apenas ficar com essa cara. Olha a cara da pessoa do lado. Com essa cara. É ou não é? O cara atropelou o garoto. Não, absurdo. O cara foi liberado. A pessoa foi presa tantos anos porque escreveu com batom. Que isso? Absurdo. Não pode. Eu vou para a rua, vou fazer alguma coisa. E Jesus morreu, se entregou, não tendo culpa nenhuma, e a nossa cara é essa. Sim ou não? Sim ou não? Por isso, que no momento da ceia, e eu sei muito bem o que é sentar na mesa de demônios e na mesa do Senhor, aquilo me quebra todinho. Por quê? Porque hoje eu posso me assentar, por esta graça, por essa entrega, por esse sacrifício, eu posso me assentar na mesa com o Senhor. Você compreende? Então isso, para mim, é grandioso. Alguém que não tinha culpa nenhuma, alguém que não carregava pecado nenhum, alguém que só falou a verdade, alguém que caminhou na verdade, alguém que era santo, alguém que apenas obedeceu, alguém, amados, que não se encontrou nada contra ele, e ele se entregou por mim, um mentiroso, um pecador, um imundo, um ingrato, um corrupto, e eu vou ficar assim? Não, eu não fico. Sabe por quê? Porque para mim era a condenação. Era a condenação. Se eu fosse ali lançado, sei lá, o que pudesse ser a morte, eu sei que eu estaria, por quê? Porque eu era um pecador, um mentiroso. Eu era um corrupto. Eu era um imundo. Então, era aceitável. Eu não poderia dizer assim, não me matem, por favor, não faça isso comigo, é porque eu matei alguém, é porque eu feri alguém, porque eu fofoquei na vida de alguém, porque eu destruí a vida de alguém, porque eu fiz isso e aquilo, não me matem. É ou não é? E quantas vezes você já se colocou nesta balança, aonde você é o injusto? Aonde você é o injusto, onde você é o pecador. Porque tu não tem dimensão do teu destino sem Deus. Tu não tem dimensão. As pessoas que já morreram e no lugar da morte ninguém louva a Deus, hoje, amados, é muito triste. É muito triste. Porque a condenação eterna está sobre eles. E não tem mais como louvar. Não tem mais como ouvir esta palavra, não tem como se arrepender mais. Então, que bênção é isso? Porque eu não cheguei à condenação final.
No meio desse percurso de eu viver como um escravo, viver como uma pessoa dissoluta, Ele me alcançou. Ele te alcançou. Você tem essa oportunidade. Nós podemos viver uma outra vida. Que isso é tremendo. Então Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se assim, não, mas ele merece morrer. Você merece morrer. Você merece morrer. Não. Eu vou me entregar no lugar dele. Eu vou morrer no lugar dele. Barrabás, eu imagino que no olhar dele, ele queria ser livre. Mas naquele momento de passagem, ele olha para o rosto de Jesus e vê assim, esse cara não tem cara de bandido. Esse cara não tem cara de assaltante. Esse cara que eu falo assim, cara, não é só característica física. Talvez ele tenha visto nos olhos. Ele não é um bandido. Ele não é um assassino. Até Barrabás viu que em Jesus não tinha, amados. Obrigado. Alguém ali também conseguiu ver que em Jesus não tinha pecado. Vocês também conseguem? Só porque estão um pouquinho na frente assim, já passou, está no outro nível. Reconhecimento é para todos. Você entende? Então, eu sempre falo, não me interessa títulos, não me interessa coisas que, porque é isso, porque não me interessa. Interessa quem eu era antes e o que eu sou, e que eu nunca posso esquecer, porque no dia que eu esquecer que para mim o destino era a morte eterna, a condenação, aí sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a brincar com Deus. Eu vou começar a entender, a negociar as coisas de Deus. Eu vou começar a pregar como muitos religiosos. Eu vou começar a viver como muitos religiosos. Eu vou começar a colocar fermento na minha vida. E eu vou dizer, não, mas eu sou um apóstolo, eu sou um profeta. E eu vou esquecer da onde Deus me tirou. Da onde eu fui resgatado. Olha só, você foi resgatado. Resgatado. Vocês viram o sequestro que teve em Israel em outubro, há 2 anos atrás, se eu não me engano? Quando o pessoal no tabernáculo, judeus, muitos jovens judeus estavam numa festa, e o Hamas entra ali e sequestra. Você viu a cara das pessoas sequestradas depois de anos, quando elas eram libertas? Fracas. Não tinha vida, não tinha vida. Era assim que era você. Era assim que era eu. Mas é gordinho, é um pecador gordinho, não é até cheio de vida. Não. Aqui, espírito morto, a alma destruída. A alma destruída. Mas está na festa, está sorrindo. Aí você vai pegar o teu celular e você vai ver gente conhecida. Mas está tão feliz na festa. Alma destruída. Tu está dizendo que a Bíblia está mentindo? Que um condenado está se divertindo no cativeiro? É a maneira de Satanás usar a alma da pessoa para enganar quem? Você. Porque o outro lado já perdeu os sentidos. A Bíblia fala que nós somos cegos. Somos cegos pelo príncipe deste mundo. Então essas pessoas são cegas. Elas estão lá bebendo, fumando, fazendo as coisas. Elas não sentem porque elas estão cegas e mortas. Mas quando você vai lá no feed e vê, é a maneira de Satanás te induzir, te enganar. Eu cheguei numa idade, não sei, parece que eu não estou legal no ministério. Está faltando alguma coisa. Está faltando você ler esse versículo, reler, ler e reler. Porque você estava nessa condição e o Senhor te resgatou. E o Senhor te resgatou. O Senhor me resgatou. Então, não caia nesse papinho da mídia de Satanás, porque Satanás sabe fazer mídia melhor do que a gente. Sabe?
É ou não é? Satanás sabe. E outra coisa, ele tem muitos funcionários. Cada pessoa que vai para o bar, se tem 7 pessoas numa mesa, os 7 bate foto. Com a cervejinha na mão, aqui com a minha água. Obrigado, João. Assim. E ainda marca você que está frio espiritualmente. Porque Satanás sabe quem está frio. Assim, eu vou marcar fulano. Aí você me marcou aqui. Aí você abre lá assim, tão feliz. Essa pessoa aqui, ela é ímpia, prospera, viaja, vai, está em vários lugares. Já recebeu toda a sua herança nessa terra. Já recebeu toda a sua alegria. Nós precisamos compreender, amados, e não andar confundidos. Primeiro passo de um cristão é esse. Eu sei de onde Deus me tirou. Quando você esfria, é porque você perdeu o sentido de onde Deus te tirou. Pergunta a pessoa, de onde Deus te tirou? Entende porque eu não posso esquecer de onde Deus me tirou? Entende porque eu sou intenso em servir a Deus? E porque eu me entrego em servir a Deus? Porque eu sei de onde Deus me tirou. E não vai dizer assim, agora eu tenho uma vida boa, eu nunca vou voltar para ali. Porque eu tenho uma vida boa, eu servindo ou não servindo a Deus. Não existe isso. Porque a miséria não começa em ter ou não ter. A miséria começa em você deixar de servir a Deus. A miséria começa em você não ter uma aliança, um pacto com Deus. Começa aí. Porque muitas pessoas, amados, Saul foi entregue por 2 anos, sim ou não? E os demais, amados, por mais que tinha uma perturbação ou outra ali de demônios, mas faltava comida na mesa dele? Não. Faltava súditos ali, doido que nem ele? Não faltava. Então ele vivia uma vida boa durante décadas, mas ele já era miserável. Então não pense também que miséria tem a ver com quanto você tem no bolso. A miséria está literalmente em você não ter a vida de Deus. Nós éramos miseráveis, malditos, olha só, que palavra forte, é ou não é? Mas essa graça nos tirou dessa condição de maldito. Amém? Então, queridos, não queiramos voltar, e para a gente não voltar, para a gente não deixar de servir a Deus, para a gente não deixar de ter alegria a Deus no que Ele fez, é só a gente não esquecer de onde Deus nos tirou. É só lembrarmos isso. Se Deus te tirou de algum vício, de alguma vida turbulenta, da fome, da escassez, doença, lembra. Você não pode esquecer disso. Amém? E quando ele se coloca nessa condição, ali como maldito, o que acontece? Naquele momento, pior do que isso, porque a gente acha que é pior, né? Meu Deus, olha só, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas o pior do que isso, amados, é quando Deus, na santidade e na justiça dele, ele tem que virar o quê? As costas para Jesus. Porque o pecado é esse abismo. Satanás, ele quer que você tenha a vida de pecado. A vida de pecado, ela começa na negociação. Ela começa nas exceções. Ela começa na sua mente. A vida de pecado, ela não começa na ação, entenda isso. Eu não peco, ok, mas cuidado como Satanás está construindo uma vida de pecado. Lembra da parábola? Então os homens dormiram, e aí veio o inimigo, semeou, e quando eles acordaram, eles viram uma outra plantação, o joio estava plantado. Então, cuidado, você não pode dormir, porque o inimigo, ele sempre vai vir na hora que você estiver o quê? Dormindo. E dormir não é quando você coloca ali a cabeça na cama somente, não. É quando você deixa de estar acordado, perceptível no seu espírito, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aí, então, o que acontece? Cristo foi abandonado por Deus no nosso lugar. Esse foi um resultado terrível, é ser abandonado, amados.
Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha só. Faz a separação. O que faz a separação? A iniquidade. Vocês sabem muito bem que a iniquidade, ela não é visível, ok? Não é o que é aparente, ok? Mas a iniquidade, ela se torna aparente através do quê? Do pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de nós. Então, naquele momento em que toda a carga de maldição estava sobre Jesus, Deus se afasta dele, Deus vira o rosto dele para ele, ou tira dele o rosto, e por quê? Porque isso Deus não aceita. Se para Jesus foi tão difícil, imagina para nós, que estávamos afastados, o rosto de Deus estava longe de nós. E é importante a gente compreender isso. A iniquidade, ela não é vista, tá? Então a iniquidade, ela pode estar crescendo, é uma semente. A Bíblia fala, em Ezequiel, amado 28, que ali o querubim estava ali, fazendo o que deveria fazer, tal. Certo dia, encontrou-se a iniquidade no coração dele, olha só. Certo dia, mas com toda certeza, assim como a iniquidade, amados, ela não é visível, porque comparemos ela com a raiz, a Bíblia fala que ela é uma raiz. Aí eu te pergunto, a raiz ela fica debaixo da terra, então você não vai ver. Satanás, ele sabe trabalhar exatamente desta maneira. Parece que está certo, parece que está firme, parece que é santo, como foi bem lido, parece que é santo, parece que é verdadeiro, parece que é justo, parece. Não é assim que Satanás quer ser? Se parecer com Deus? Parece que é. É por isso que a gente tiver uma vida espiritual de aparência, cuidado, uma hora ou outra, não existe isso, caiu do nada, se afastou do nada, se desviou do nada, não, amados, uma vida de aparência. Por isso que nós precisamos ser intenso no louvor, intenso na adoração, intenso na oração, intenso na leitura da palavra, intenso. Vocês sabem que a minha nova Bíblia aqui, né, eu já estou aqui marcando, mas eu acho muito bonito assim, ó, uma Bíblia assim, novinha, né? E eu gosto assim, ó, mostrar aqui na telinha, o pessoal vê, ó, toda já pontuada. Essa aqui é uma Bíblia completa judaica, né? Ontem chegou uma, amados, que é tudo isso aqui, que não precisa nem ter trabalho de pontuar mais, está assim mesmo. Eu falei assim, uau, Deus me deu uma que dá mais trabalho. Para mim, deu uma que já está o trabalho tudo feito. Olha só, né? Você tem que ser intenso. Você não pode, de maneira alguma, ter uma vida espiritual de aparência. Uma vida espiritual de aparência, sabe por quê? Um se preocupa com o outro, a fulana ali está, mas não está prestando atenção na mensagem, não está adorando, não está louvando, não está orando, não está isso, não está participando, não está, vida de aparência. Aí você diz, não, mas é que, aonde tem argumento, aonde tem justificativa, tem embaraço. Embaraço é pecado? Não. Mas Satanás nunca trabalha de maneira direta, gente. Ele já derrubou homens com uma capacidade muito maior do que nós. Homens que oravam verdadeiramente, que jejuavam verdadeiramente, que buscavam a Deus verdadeiramente. E ele conseguiu derrubar. Avalie nozes. Avalie.
Você entende? Então, uma vida superficial, por isso que vir para a escola de fundamento é romper essas cadeias. Palavras que vai trabalhar nossa mente. A mente que não está acostumada e cansa ouvir ensino, cansa ouvir conhecimento. Cansa, por quê? Porque é superficial. É superficial. As pessoas, elas gostam de vir atrás da glória, é ou não é? Atrás da glória. O culto de domingo tremendo, eu vou lá, eu estou uma disposição tão boa. Mas entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, diz assim, meu Deus, eu preciso assimilar isso, eu preciso entender, eu preciso conectar essa palavra com este ponto na minha vida. Eu preciso fazer com que esta palavra, ela governe essa área da minha vida. Isso é um trabalho. Esse é um trabalho. A gente sabe que a maioria da nossa turma da noite gosta mais de entretenimento do que o que é trabalho. Escola de fundamento, estudar. É fácil ir para a faculdade depois dos 30, dos 40? Não. Você já carrega uma bagagem. É ou não é? Não é fácil. Então, vir para a escola de fundamento, depois de ter feito faculdade, ter terminado estudo, disse assim, meu Deus, eu vou estudar de novo. Eu já estudei para dar certo na minha vida, mas acabei entendendo que tudo que eu estudei não é para dar certo na minha vida. Se eu quero dar certo na minha vida, eu tenho que aprender a palavra. Aleluia! Eu tenho que aprender a palavra. E aí, amados, nós precisamos entender isso. A iniquidade, ela é raiz. Você não vê, mas ela está ali. Por que ela começa assim? Porque ela precisa se estruturar. Ela vai se estruturando no seu coração, na sua mente, ela vai se estruturando nas suas emoções, ela vai se estruturando em todos os padrões, até na fé. Na fé, sim, por isso que tem fé fingida. Na santidade não. Sim, por isso que tem santidade fingida. Por isso que existe fingido, entendeu? Amor fingido, olha só. A raiz da iniquidade, ela está ali, trabalhando para primeiramente, olha só, para primeiramente encontrar forças. Força. Por isso que libertação é uma guerra forte. Você precisa estar sempre ali lutando uma área que você precisa ser liberto. Não é assim, eu vou lá que tem um pregador novo. Sai, demônio, sai. Eu estou sentindo algo. Que alívio. Não. Tu acha que uma raiz de iniquidade sai assim? Não. Você vai precisar pegar machado, palavra, vai confrontar, vai doer, vai machucar. Como é que você vai arrancar uma raiz? Beijando ela, raiz linda, eu vou puxar bem aqui no teu cabelo, tá? Doeu? Não, calma, então, amanhã eu volto e tiro. Não é assim não. Você entende? Quando a palavra fala, está posto o machado na raiz, significa que você precisa se submeter a processos que vão ser dolorosos, processos que vão ser desafiadores, processos de confronto, processos que muitas vezes, humilhação, não é humilhação, é Deus te tratando. É Deus entrando com você em processos que vai fazer efeito. Ok? Então, a raiz está ali, a terra e a raiz ali, tomando a tua mente. Porque existem muitas pessoas de coração obstinado, coração duro? Iniquidade. Iniquidade, sujeição fingida, sujeição fingida, obediência fingida. Satanás, ele quer que pareça, porque lá naquele grande dia, aquilo que era para a gente não ser, se a gente não viver em Deus, vai se tornar uma verdade, mas porque Ele se proveu para nós, Ele se colocou para nós vivermos nele. Mas se a gente não viver, sabe o que vai acontecer? Aparte-se de mim, maldito. Olha só. Então a intenção de Satanás, agora imagina, amados, na igreja na sua totalidade, a intenção de Satanás é não manifestar aqui, ou está tudo ok, aparentemente. Só que aqui, se tiver raiz, o que vai acontecer? Depois dá um fruto. Qual é o fruto da iniquidade? É o pecado. O fruto da iniquidade é o pecado, porque a raiz está ali. Consolidou, aí vai um fruto. Aí você vem para um culto,
ô Senhor, eu quero ser liberto disso, eu quero ser restaurado disso, eu quero... Aí vem a palavra e arranca aquele fruto. E arrancou aquele fruto, você vai estar bem ali. Está tranquila a minha vida. Agora, hoje domingo, não, já fui trocentas vezes para o culto. Hoje eu mereço ir para o shopping. Não, hoje eu mereço. Aí a pessoa pensa que venceu, mas na verdade ela só tirou o fruto. Fruto. É por isso que passa uma estação, lá adiante, aquela visitação, vem o quê? O fruto. Não sei o que está acontecendo comigo, de novo isso. Fruto. Você está lutando apenas com fruto. Às vezes a igreja, na massa, o povo que vem apenas por chamadas de cultos, disso, daquilo, coisas que são momentos e não crescem naquilo, ainda que sejam momentos para Deus, mas não cresce, amados, ela se depara com isso. Ela não consegue ter uma restauração genuína, ela não consegue ter uma libertação verdadeira, ela não consegue viver uma santidade realmente genuína, ela não consegue viver. Ela vive de estação, ela vive de momentos. Eu estou tão bem, agora eu vou jogar futebol, vou trocar os projetos por um futebol, por um cinema, por isso, por aquilo. E quando menos imagina, é o quê? Lá está ali um fruto. Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque a raiz de iniquidade. E são momentos como esse que a gente luta contra a raiz de iniquidade. Porque palavras assim a gente não pode estar dando à noite. Imagina, uma pessoa que vem para um culto à noite de 40 minutos vai querer ouvir uma palavra de 3 horas? Não vai. E libertação vem por conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertar. Não somente em palavra, mas em ação. Porque esta palavra você vai copiar ela, vai compilar ela para a sua ação diária. Meu Deus, agora eu entendi que aquilo que aparece em mim de vez em quando é o fruto. Porque a raiz está mais profunda. Mas agora eu sei que eu posso lançar o fruto fora e trabalhar para que essa raiz ela morra. Para que essa raiz ela seja o quê? Arrancada, ok? E aí então, amados, você vê essa separação. Por quê? Porque a iniquidade e o pecado nos afastam de Deus. E aí, mas então quer dizer que Deus está longe? Não, Ele está perto, perto dos que clamam, perto daquele que o buscam, perto. A mão do Senhor não está encolhida, seus olhos não estão fechados. Não estão fechados. Se você entende a tua realidade e clama ao Senhor, amados, então Deus vai vir com provisão, Deus vai vir com ação, ok? E entenda, a libertação é sua, não é do irmão do lado, é sua. A libertação é sua, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu filho, não é do seu esposo, da sua esposa, é sua. Você precisa lutar pela tua libertação, ok? Pela tua libertação. Mateus 27, 46. Por volta da 9ª hora, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Para você ver, amados, que Jesus, o peso do pecado, fez uma distância tão profunda que ele sente isso. Olha só, agora eu pergunto, será que o pecado talvez que você esteja vivendo hoje, você não consegue sentir que você está distante de Deus? A situação que você está vivendo hoje, será que você não consegue sentir essa ausência de Deus? Meu Deus, realmente, olha, eu reconheço que eu preciso me aproximar do Senhor. Eu preciso. Jesus, ainda consciente que Ele carregava sobre si os nossos pecados, mesmo Ele consciente, sabendo que Deus iria abandonar Ele, que o Pai iria abandonar Ele, mas mesmo assim, o peso do abandono foi muito maior. Não era mais nem o prego, não era mais o pecado, não era mais nada. Era sentir a ausência do Pai.
A ausência de Deus. Aí você vem me falar que você não está desviado. É para você mesmo do outro lado. Aqui, graças a Deus, todo mundo está bem. Você vem me falar que você não está desviado. Faz quase um mês que você não aparece no culto, no ministério, lá onde você frequenta. Faz quase um mês que você não lê a Bíblia. Faz quase um mês que você não se ajoelha e busca realmente a presença de Deus. Jesus, naquele momento, sentiu o abandono tão profundo, muito mais do que os pregos, do que o pecado, do que a dor. Mas ali, o maior peso foi sentir o abandono, a separação de Deus. E você vem me falar que não está desviado. Quando foi a última vez que realmente você sentiu a presença de Deus? Quando foi a última vez que você participou de um projeto para servir no ministério onde você frequenta, para se doar, para ser útil, para fazer alguma coisa, ou menos para participar de um culto? E você vem falar que não está desviado? Então isso, amados, nós não podemos ter essa ausência como algo natural. Hoje eu não fui para o culto, começa a semana corrido, está super tranquilo. Ou então, na própria casa não tem tempo de oração, não tem tempo de comunhão, não busca Deus. Porque na minha casa é muito bagunçada, é muita loucura. Amados, Deus também se manifesta em manicômios. Deus se manifesta em lugares loucos. Se a tua casa é uma loucura, uma perturbação, busca Deus. Deus, ele vai se manifestar ali. Só precisa que alguém busque. Amém? Só precisa que alguém busque. Aleluia. Cristo sofreu a ira de Deus por nós. Porque é isso que era determinado a nós, a ira de Deus, né? Então, nós precisamos, amados, entender. Quando esse momento era exatamente tomando o cálice, olha, Cristo tomou o cálice da ira de Deus, que nós merecíamos. Ele bebeu até que estivesse completamente esgotado. De maneira que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita pela restauração de Cristo. Olha só. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. O que diz? Por volta da 9ª hora... Não, Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto em Getsêmani, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, se possível, passa de mim este cálice. Qual era o cálice? Era o cálice da ira. Jesus sabia que carregar o pecado, amados, seria muito terrível. Muito terrível. Nós não suportaríamos, amados, a condenação. Condenação. A Ione está ali, trabalha na área de direito, ela entende bem o que é condenação. A gente não. Você entende? A gente pode entender na nossa linguagem. Quem é o padeiro sabe que quando a massa estraga, ou a massa está condenada. Mas não serve para nada? Nada. Nem para fazer uns bolinhos? Não, está condenado. Meu Deus, mas não dá para fazer nenhuma base de alguma coisa? Não, está condenado. E agora? Está condenada? O que tu vai fazer? Eu vou jogar no lixo. Cada um de nós sabe. Eu esqueci de guardar a comida, dona de casa, esqueci de guardar a comida. E agora? Não, o cheiro azedou ali, está mostrando. Não, mas para requentar, não. Congelar, não. Não. E agora, mãe? A gente tem fome. Agora, a gente não pode comer, tem que jogar fora no lixo. Você entende? Cada um, na sua perspectiva, pode entender o que é uma condenação. Né? A Ione é da área do direito, ela sabe o que é condenação. Pronto. Cabe recursos? Cabe. E no nosso caso, graças a Deus, o nosso advogado foi muito bom. Muito bom. Você está entendendo? Nós precisamos, amados, entender isso. O cálice, olha só, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não tinha outra maneira, amados, da gente ser livre. Sangue e morte. Para os homens, ser pregado no madeiro.
Para Deus, sangue e morte. Você entende? E para você, o que significa não estar mais condenado? Para nós, o que significa? Porque não adianta uma vida de religiosidade, não adianta vir em cultos, não adianta vir em projetos, não adianta. Tu tem que encontrar a alegria da absolvição. Absolvição? Tá certo? Isso, obrigado. Da absolvição. Tu tem que encontrar. Porque se tu está no culto como condenado, se tu está no projeto como condenado, se tu está no GR como condenado, tu não encontrou a alegria da absolvição. Imagina você ter feito as piores coisas. As piores. E as piores coisas que eu já fiz na vida, no meu tempo da ignorância, amado. Eu já achar que não tinha direito nenhum de viver coisa boa. Eu sempre falava para Deus, Deus, eu não tenho direito. Eu nasci para ser assim, condenação para mim é isso, e pronto. Mas Deus me mostrou que tinha uma outra vida. Por isso, que quando eu vejo isso, isso me gera um contrito tão grande. Por quê? Porque eu não merecia isso. Eu não sou merecedor dessa graça diante dos pecados, dos horrores, de tudo que eu já fiz na vida. Mas se eu encontrei amor, graça e misericórdia, amados, por que eu viveria diante desse meu Deus, do meu Salvador, como escravo, como morto, como sem sentido, sem destino? Vocês entendem? Não é que, o apóstolo é muito... Não é, porque eu sei o sentido da vida em Cristo. Eu sei o que é a mesa da miséria, eu sei o que é a mesa da fartura, eu sei o condenado, o que significa condenado, eu sei o que é viver na graça, eu sei, você entende? Eu sei. Então, não é pela igreja que eu busco manter meu testemunho, que é uma guerra, gente, viu? Não é fácil não, quanto mais coisa boa tu quer fazer, mais demônio aparece. Não é pela minha família, não é pela minha esposa, eu vou ser santo por causa da minha esposa. Não é, não. Você entende? Não é. Por mais que a Bíblia fale que a esposa santifique, eu vou esperar, entendeu? A esposa santificar, não vou esperar, não. Eu vou garantir a minha salvação, a minha santificação. Você está entendendo? Eu vou garantir, porque eu sei de onde Deus me tirou. Quando não existia vocês, quando não existia casamento, quando não existia família, eu sei de onde Deus me tirou. Eu vivi, fui eu quem vivi na pele. Você entende? Então eu não preciso que a igreja me justifique, que a minha família me justifique. Eu já fui justificado. E eu sei o poder disso, queridos. Você entende? Eu sei o poder disso. É por isso que eu sou intenso. É por isso que eu não gosto de chegar perto de uma pessoa, a pessoa está ali morta, sem fazer nada. Eu falei, meu Deus, tu estava onde? Estava no céu por acaso? Não tem pecado nenhum? Aí está ali, não canta, não se move, não faz nada, não ora. Não... Gente, nós precisamos disso, amém? Finalizando, vamos lá. Passe de mim esse cálice. 42, continua. Até o 42. E voltando para os discípulos, achou-se dormindo e disse, Pedro, então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Cadê os Pedros aí, que não conseguem orar nem meia hora? Não precisa de meia hora não, só 10 minutos. Vigiai e orai, para que não entrais... eu estou sendo tentado. Vá orar. Vigie o que está na tua mente, os cenários que o diabo constrói para você. Vigie a tua comunhão com Deus, vigie a leitura da palavra, vigie. Eu não sei, eu quero que alguém vigie. Tá, abre a tua câmera aí, deixa lá, eu vou ficar vigiando. Mas tem um que vigia.
E graças a Deus, porque naquilo que somos justos e injustos, Ele está observando. Os olhos do Senhor passam em todo lugar. E o Espírito Santo, que está sobre a terra, testifica aquilo que a gente faz. Então, se você faz errado, se você não faz errado, alguém que olha, quem sou eu para falar alguma coisa de você? Se ele olha, ele olhou, viu. Então para de se preocupar. Ele viu. Ele não vai precisar de ninguém com botinha suja, com sandália suja para falar assim, é verdade, Deus, eu também vi lá ele fazendo isso. Tem dois campos, Deus que vê e tem aquele que estava doido para ver Jó lascado na vida. Aí vê você está tomando o lugar desse que queria ver, estava doido para ver Jó lascado na vida. Que é Satanás. Deus está ali, Ele testifica, Ele é juiz justo também. O Espírito Santo não tem como enganar, gente. O Espírito Santo, sim, conhece o nosso coração profundo. Então, deixa a outra parte para o acusador. Deixa para o acusador. Sim ou não? Deixa. Gente, na hora que tu quer fazer o papel de acusador, tu nem ajuda a Deus. Pior, tu vai ser condenado de igual forma com aquele que faz o errado. Porque um, por difamação, por matar o irmão, e o outro, por errar, por desonrar a Deus. Enfim, você está entendendo? Então, somente ora, cuida da tua vida vai ser tão abençoada, você vai ser tão luz, você vai ser tão bênção, que as pessoas que estão mortas à tua volta, elas vão começar a ressuscitar. Você entende? O pecador vai começar a se constranger do teu amor por Deus, pela tua entrega, pela verdade que tem em você. É só isso que precisamos, amém? Só deu para ler uma parte aqui e vamos terminar, amém?